bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. A imperatriz Dona Maria Leopoldina do Brasil faleceu no Palácio de São Cristóvão no dia 11 de dezembro de 1826. A antiga imperatriz do Brasil morreu jovem aos 29 anos de idade, em decorrência de uma infecção uterina ou puerperal. Após o falecimento, a imperatriz foi sepultada no antigo convento da Ajuda. Posteriormente, quando o convento foi demolido em 1911, os restos mortais da monarca foram transladados para o mausoléu imperial do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, no ano de 1952, foram finalizadas as obras de construção da cripta imperial do Monumento à Independência, localizado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O monumento havia sido construído para abrigar os remanescentes humanos dos monarcas responsáveis pela proclamação da independência do Brasil, ou seja, os restos mortais de Dona Leopoldina e de Dom Pedro I. Posteriormente, o corpo de Dona Amélia também foi sepultado no local, por mais que a monarca não estivesse presente no processo de independência do Brasil. 2 anos depois, em 1954, os remanescentes humanos da imperatriz Maria Leopoldina foram definitivamente transladados para a cripta imperial, também conhecida como Capela Imperial. Apesar de passar por algumas reformas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o local por muito tempo ficou esquecido pelas autoridades, sofrendo por décadas com infiltração de água e falta de manutenção. Algumas pessoas não acreditavam que os restos mortais dos imperadores do Brasil estavam sepultados no local. Outras acreditavam que apenas as cinzas dos monarcas estavam depositadas na cripta. Alguns visitantes da cripta imperial chegaram a relatar o descaso com o monumento histórico, que estava sujo e com cheiro de urina. Pensando na preservação dos remanescentes humanos dos primeiros imperadores, a arqueóloga e historiadora Valdirene do Carmo Ambil decidiu contar um projeto de mestrado de arqueologia forense aplicados aos remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil depositados no Monumento à Independência. A arqueóloga decidiu buscar respostas sobre esses despojos, seu estado de conservação, bem como do material associado, visando a preservação e possível restauro. Os restos mortais da imperatriz Dona Maria Leopoldina foram submetidos a uma tomografia computadorizada com 10 vezes mais resolução do que um exame comum.
Pesquisas arqueológicas realizadas nos despojos de Dona Maria Leopoldina. Lembrando que a palavra usada no título desse vídeo foi exumação, mas a palavra correta a ser usada é pesquisa arqueológica. Sobre Dona Maria Leopoldina, a imperatriz foi sepultada com brincos de ouro, cuja pedra pode ser âmbar, uma resina fóssil. A espinha nasal mostra que a imperatriz tinha traços delicados. Uma análise em toda a ossatura revela tratar-se possivelmente de uma mulher esbelta, diferente do sugerido nas imagens que normalmente a retratavam como uma mulher acima do peso, isso devido ao elevado número de gestações. Os fêmures da imperatriz não apresentaram nenhum sinal de fratura. Essa constatação desmente a lenda de que a imperatriz teria quebrado o osso depois de ter sido empurrada por Dom Pedro I de uma escada no Palácio da Quinta da Boa Vista. Após muitas análises e estudos, o médico Dr. Luiz Roberto Fontes chegou à conclusão que a causa-morte de Dona Leopoldina não teve nenhuma ligação com alguma ação violenta. O aborto que Dona Leopoldina sofreu não foi consequência de um trauma físico. Para que haja um abortamento causado por um trauma, é necessário que a força aplicada seja muito violenta, como atualmente, por exemplo, um acidente de trânsito, onde a vítima sofreria hemorragia, entrando em óbito em questão de horas. O antigo boato que dizia que Dom Pedro I havia chutado a barriga da esposa grávida ou a jogado escada abaixo foi desmentido, pois as datas dos possíveis acontecimentos não coincidem. Nem mesmo as pesquisas arqueológicas constataram algum osso quebrado, como algumas pessoas da época diziam. O imperador Dom Pedro I partiu do Rio de Janeiro para Cisplatina em 23 de novembro de 1826, ou seja, 9 dias antes do aborto sofrido pela imperatriz, que ocorreu no dia 2 de dezembro de 1826, e 18 dias antes de sua morte em 11 de dezembro de 1826. Se a imperatriz tivesse sofrido algum trauma físico, o aborto aconteceria em questão de horas, e não mais de uma semana após o ocorrido. Outro boato foi desmentido. Na época, algumas pessoas afirmavam que a imperatriz havia sido envenenada pela amante de seu marido, chamada Domitila de Castro. Esse boato também é uma mentira. Afirmando mais uma vez que a imperatriz Maria Leopoldina não faleceu em decorrência de uma agressão física, mas sim por uma infecção uterina ou puerperal, provavelmente pela falta de asepsia dos médicos, que desconheciam a importância de lavar as mãos antes de fazer um exame de toque. Dona Leopoldina foi sepultada com a faixa de Imperatriz do Brasil, usada na coroação de Dom Pedro I. Sua estatura aproximada foi calculada entre 1,54 m e 1,60 m. Se você chegou até o final do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu comentário e sugestão de vídeo. Valorize a história do Brasil e compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo. Até o próximo vídeo!